Bom dia. Bom dia, está entrando aí o pessoal. Isso, gente, bom dia. Obrigada por participar dessa Semana do Faturamento, no nosso último evento. Já tem algumas pessoas, né, na sala, vamos aguardar mais um pouquinho. Já está crescendo, o pessoal está entrando Isso. aí. Participar, pessoal. Vamos nos apresentando enquanto isso. Para quem não me conhece, meu nome é Paloma Santos, eu sou consultora da MV há algum tempinho, eu já fui cliente, 13 anos, eu estou aí na área de faturamento na MV, né, com muitos projetos, muitos desafios. E hoje a gente vai ter um bate-papo, né, sobre a importância dos processos do faturamento, e, né, eu vou estar com o meu colega, meu amigo Arthur, né? Arthur, se apresente aí para a gente. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Palominha. Tudo Bom bem, dia. né? Eu sou Arthur Getes, sou administrador, já fui cliente da MV, já fui parceiro da MV de outros players do mercado, e agora estou de volta à MV nesse novo desafio, né? E a gente está apresentando aqui para vocês, fazendo um bate-papo, né? Trazendo um bate-papo mais descontraído entre eu e a Paloma. A gente, apesar de atuar na mesma área, né? A gente dificilmente se encontrava para conversar, para trocar uma ideia. A gente sempre estava em projetos diferentes, em lugares diferentes. E no meio dessa pandemia, né, com toda essa situação que a gente está vivendo, a gente está tendo essa oportunidade, mesmo a quilômetros de distância, de fazer esse bate-papo, de trazer para vocês essa conversa sobre algo que é tão gostoso para a gente, tão legal da gente falar, que é o faturamento hospitalar, que é a gestão hospitalar, né, Paloma? O que a gente escolheu e que é viciante, né? A gente não consegue mais largar, a rotina de um hospital e o faturamento, né? Que é Sim, sim. fazer, né, a saúde financeira de um hospital. Então, falando hoje, a gente vai falar um pouquinho de negócio, né, de boas práticas, de tendências, né, também no mercado da saúde e também algumas outras coisas que a gente, de repente, pode ter uma visão de trazer para a nossa área, né? Então, Sim. começando pelo faturamento, muitas vezes a gente pensa que é um setor isolado. E se a gente tiver essa visão, a gente vê, né, nos projetos que a gente chega, a gente tem muitos problemas, muita lentidão no faturamento das contas, muito retrabalho. Então, assim, o ideal e a nossa proposta, né, de trazer para vocês pela vivência, é enxergar o faturamento não como um setor, mas como um processo, né? A gente sabe que começa desde o momento que se faz o agendamento de um procedimento, né, uma consulta, até depois no recebimento dessa conta. Então, assim, todos os setores, eles são responsáveis, né, por gerar lançamentos, gerar informações para o faturamento, para a conta, para o prontuário. Então, independente de um sistema de gestão ou não, a gente tem que ter esse conceito que começa lá na ponta, lá na recepção, no atendimento, que vai para o faturamento. Então, assim, enxergar as responsabilidades, os papéis de cada uma das ações de cada um dos colaboradores, né? Então, a gente tenta, né, muitas vezes, quando a gente está em projeto, a gente diz, sai um pouquinho do sistema, né? Sim. Vamos pensar um pouquinho no teu processo, vamos pensar um pouco no que você faz no dia a dia ou o que você precisa fazer, né? E nesse bate-papo a gente vai sair um pouco do sistema, né? Sim. A gente vai trazer a vivência da gente, as tendências, né? Que a gente vai falar, né? Isso. E muito, muito legal esse momento, Paloma, da sua vivência, né? Trazendo para você essa palavra. O que você vê do processo de faturamento hospitalar que a gente pode trazer para os nossos clientes como uma boa prática, como algo importante? Então, a gente pode, pelo menos, começar pelo setor comercial, o setor de contratos, né? Que a maioria dos hospitais tem um setor, uma pessoa encarregada pelas negociações, né? A gente precisa conseguir trabalhar bons contratos para a gente ter, né, uma receita maior. E o que significa ter bons contratos? A gente saber o custo daquele procedimento,
né? Então, assim, por isso que não é isolado o setor. Eu tenho que ter, né, de repente, junto com o setor de custos, o setor até de glosas, que vai trazer, né, um retorno do que se glosa, né, para a gente melhorar os contratos. Então, essa é a importância, ter bons contratos. Comparar as tabelas de faturamento. Por quê? Pode ser que um pague muito por um procedimento e outro não. E o que está de diferente aí, né? Por que será que a gente não consegue ter uma equidade dessas cobranças? Então, é isso, né? Sim. Tentar custo, seja conta aberta ou seja conta pacote, né? A gente vê assim, tendências, né? Muito conta pacote, para saber se é positivo ou negativo. E na hora de que for fazer uma renovação, saber como conversar com o convênio e convencê-lo, né, a ter uma melhora. Quando a gente fala também de contratos, né, além dessa comparação, a gente tem que ver também, às vezes um convênio paga por uma consulta um valor muito bom, mas o outro paga, além da consulta, também uma taxa de observação, uma taxa de observação. Então, a gente tem que ver também que pode ser que alguns procedimentos podem estar embutidos em outros ou não. Então, isso é bem importante ter essa análise para saber como renegociar um contrato. Paula, é muito importante isso, porque quando a gente analisa, né, quando a gente pega só o custo do procedimento ou o valor de receita dele isolado, pode ser que ele fique com um valor acima dos outros, né? Mas é justamente isso que você falou, tem uma taxa que entra, né? Naquele procedimento já está embutido tudo, então ele tem um valor maior, mas quando a gente vai discriminar, ele acaba tendo um retorno menor, uma margem de receita menor para a unidade, né? Saber analisar, por exemplo, será que uma diária global, né, ali, aqueles EPI, será que aquilo ali é vantajoso ou não é vantajoso? Seria melhor cobrar a conta aberta? Então, ter todo esse conhecimento, essa análise junto com outros participantes para conseguir ter um estudo melhor, né? Sim. Um outro problema, Arthur, que a gente vê muito referente à parte de contratos, é a renovação desses contratos, né? Às vezes a gente chega num cliente que aquele convênio, por exemplo, a tabela de diárias e taxas dele, está ali há mais de 2 anos até, sem estar ali a renovação, né? Então, isso é muito importante, porque os preços vão aumentando, né? O custo vai aumentando e não tem uma melhora para a gente conseguir um melhor contrato. Meio que deixa de lado, principalmente quando não tem assim, um setor bem solidificado de contratos, um setor comercial. Então, isso é bem importante, né? Tentar renegociar, não ficar esperando muito tempo. E, assim, e um ponto também, às vezes, até anualmente, se consegue essa melhora de um contrato, mas a gente vê alguns clientes que, quando ele tem um sistema, né, de gestão mais robusto ou não, transcrever essa informação para o sistema. Eu já tenho clientes que está no papel assinado, ali a tabela, que foi, né, teve o reajuste, que nem sempre é linear, né, mas teve ali um aumento e isso não foi transcrito para o sistema. Então, você está ali cobrando preços defasados, né, então você está tendo ali uma diminuição na sua receita. E, às vezes, pode ser que, de repente, um procedimento até diminuir o valor e você vai ter uma futura glosa. Então, assim, além de tentar negociar melhores contratos, não esperar um prazo para ir atrás do convênio, né, um prazo longo, transcrever essa informação para o sistema, isso é muito importante, né? E aí? Sim, Paulo, a gente observa muito, né, como você trouxe, e às vezes esse contrato é colocado no sistema posterior até uma data de entrega da conta, e você já tem conta para ser entregue, que você tem que abrir para poder fazer os cálculos novamente, para poder trocar a codificação, né? Às vezes você já mandou várias contas com valores errados, e aí você vai sofrer uma glosa no futuro, ou nem uma glosa, você pode, na verdade, estar cobrando um valor menor, né? Então, é muito importante que esse setor comercial, esse setor, ele atue preventivamente. Estou com o contrato pronto, já coloco no sistema, para que o sistema faça essa gestão da vigência, né? Quando for naquela vigência, o sistema já atualiza e as contas seguem a partir dali. É muito importante que essa sinergia entre o que está negociado e o que está no sistema seja muito boa. Aí quando a gente fala, então, dessa questão dos cadastros, dessas atualizações, a gente vê muito, né, a questão de ter uma central de cadastro organizada, uma governança de cadastro. E quando a gente fala isso, não é só ali ir
aumentar o preço lá da diária ou fazer uma atualização de Simples ou de Brasíndice. É mesmo a governança do início ao fim, né? Se eu cadastro, por exemplo, um produto, tá, o produto, cadastrei o produto e pus um saldo, mas e o resto? E o que vai impactar na conta? Esse produto, o médico tem que enxergar lá, se for um medicamento para prescrever, tem que ter um preço naquele convênio, né, com a taxa, né, de acordo com cada negociação, tem que ter a codificação TUS. Então, assim, além da questão das negociações, ter uma forma mais organizada desses cadastros em sistema. E aí a gente já conseguiu, né, atuar e implantar centrais de cadastro, né, como setor isolado não, como um setor, né? Setor, sim. Ou mesmo com partes, né, das pessoas que têm essas ações, desses grupos. Você também já participou, né, dessas Sim, Paula. Tanto cadastros. como setor quanto como governança, né? A gente está falando de uma governança de cadastro, então, cada setor que é responsável pelos cadastros, né, pela sua partezinha de cadastro, ele saiba qual o impacto, ele tenha uma ordem de nomenclatura, né? Uma regra de nomenclatura que fique fácil, que fique simples para um médico que está prescrevendo, para do assistencial que está vendo aquele procedimento, aquele produto, né? Que ele saiba também, eu fiz esse cadastro aqui de tal coisa, quais os impactos, quais os setores que vão ter que atuar agora, né? Vai ser o faturamento, o comercial colocando preço, né? Isso daqui vai impactar, por exemplo, na parte de autorização. Então, é importante que, não só como setor, né, mas como uma governança do cadastro, que isso fique bem claro para todos os participantes, né, os responsáveis do cadastro, quais os impactos e quais as regras que devem ser seguidas. É importante que a unidade hospitalar, a instituição, ela tenha uma norma sobre os cadastros, bem clara, bem precisa, e que não abra margem para dúvidas de todos os participantes. Os tempos que cada um, né, tem para completar ali aquele cadastro. Então, isso é tudo definido, né, numa governança. Então, a gente tem que ter esse sentimento, essa responsabilidade para saber o que vai acontecer no final. Então, se tiver os workflows, né, desses cadastros, aí a gente consegue melhorar o tempo de faturamento, né, que a gente sabe que, às vezes, a conta demora, porque cadastrou uma parte, mas está faltando lá, no final, a codificação da TUS. Então, aquela parada enquanto alguém não for lá e ajustar. Então, é bem importante isso. Outro ponto, né, que a gente gostaria de trazer para vocês referente à parte dos contratos é a capacitação desses contratos para as pessoas chaves. Né? Não adianta ter um contrato ótimo se a pessoa da ponta não sabe como a informação importante que tem ali daquele contrato. A gente, quando fala isso, é claro que o setor ele não vai dar um treinamento de todas as nuances que existem no contrato, mas é importante que, por exemplo, a recepção saiba da responsabilidade ali do preenchimento correto de uma guia TIS, né, da responsabilidade, tem que ter a assinatura do médico, do paciente, tem que ter o carimbo. Não, então tem alguns detalhes que a gente tem que tentar capacitar o funcionário. O que a gente vê, às vezes, na questão muito do particular, né? Às vezes o paciente paga uma parte, o convênio paga outra, e não tem aquela questão de avisar, ou de ter um documento que avise o paciente, seu convênio não, se o senhor realizar, o senhor tem que pagar. Então, tem que ser uma forma de educação continuada, porque as regras mudam, mas que o paciente não tenha uma surpresa, né, no momento que ele já está no hospital, porque está com algum tipo de problema. Então, a gente tem que ter esses estresses, né? Isso, a gente teve um case muito legal apresentado ontem, né, pela Unimed Sorocaba, e uma das ações que eles tomaram foi pegar um faturista e colocar em alguns setores, né? Ele deu o exemplo da central de cadastros, né? Então, ele pegou um faturista, colocou ali, e o setor de cadastro, o setor comercial, ele começou a entender quais os impactos que tinha no faturamento, né? E isso foi muito importante, ele conseguiu ganhar um ganho no ciclo de conta dele, porque as regras passaram a ser melhores negociadas, passaram a ter sinergia com o sistema, né? Às vezes a gente pega algumas regras quando a gente está em implantação e a pessoa diz, eu quero fazer tal coisa no sistema, a gente, eita, isso daí já deu um trabalhinho, né? É importante também nessa negociação conhecer o software que usa, né? Sim, conhecer o software e o processo Combinou da com o sua médico. unidade.
É, o tem, processo da sua unidade. Senão, você acaba tendo um retrabalho, você pensa que aquilo está te dando uma facilidade no dia a dia, mas você acaba tendo mais trabalhos para encaixar aquela regra dentro do teu dia a dia, do teu processo, né? Porque o teu sistema não suporta. Mas, sem dúvida nenhuma, deixar a recepção com as normas da empresa, por que eu estou cobrando aquela coparticipação do paciente? Né? Ó, é conta quantos desse, dígitos, né? Tem disso. a carteirinha de cada convênio, algumas coisas assim que a gente pensa que é bobagem, mas que no final impacta na geração de um arquivo, né? E a gente, Sim. por exemplo, assim também, no faturamento, muita gente depende só do sistema, não sabe fazer um cálculo da CBHPM, da MB, tirando os velhos de casa, né? Aqueles que ficam há anos, até há Aqueles décadas. que tinham que fazer no papelzinho, É, né? Uma boa mas não conta. sabe, então, nem criticar se a regra colocada está correta, porque não sabe fazer um cálculo. Então, assim, essa questão de capacitação, ela é importante nos detalhes do que a gente vê que vai impactar mais, né, todas as áreas, a gente vê como uma sugestão de melhoria, né, para os hospitais, né? Aí, assim, falando ainda dentro do, né, do contexto do faturamento, além, né, dessa questão dos contratos, do comercial, a gente falar sobre os fluxos, né? Os fluxos que vão fazer com que os lançamentos caiam no faturamento. Então, assim, falar da importância de cada setor para o faturamento. Então, a gente já citou a recepção, produz, por exemplo, uma guia com a carteirinha correta ou incorreta. Aí, o que a gente também tem de boa prática? A gente falar o centro cirúrgico. Assim que acontece a cirurgia, qual é o prazo para ter a confirmação, para ter a organização daqueles documentos para o faturamento? Qual é o prazo de ter um laudo do exame para o faturamento? Então, o que é? Dentro desses processos, combinar o faturamento, combinar com as demais áreas os prazos, né? Então, eu sei ali Sim. pegar numa conta enquanto eu não cumpriu aquele prazo, o faturamento depende, combinou com o centro cirúrgico, né? No máximo ali 48 horas, que para a gente já acha que é um tempo muito grande, né? Confirmar a cirurgia, Isso. o gasto de sala e fazer a devolução. Então, está combinado ali, aí eu pego aquela conta, né? Então, a importância também desses times de respeitar os SLAs combinados e das outras áreas realmente fazer essa proposta, para não ter Isso. tendência, né? A gente veio de um mercado, né, em que o faturamento ele recebia documentos, né, normalmente na alta ou na parcial, ele Sim, organizava aqueles documentos e minerava as informações dali. Né? Então, ele tinha que interpretar todos os dados que estavam ali. Hoje em dia, com todos os softwares que tem, todos os processos integrados, é muito mais um joguinho de montar um quebra-cabeça, né? Então, cada sim, parte contribui com uma pecinha daquela conta, né? E aí, no caso, eu não confirmei a cirurgia em tempo hábil, não só para o faturamento, porque o estoque também pode ter um problema, sua gestão de leito pode ter um problema, mas no faturamento, aquilo vai impactar na sua receita. É a conta que não entrou no tempo hábil, é algum dado que foi sim. lançado errado e, como estão tudo integrado, como cada pecinha daquela tem que ser bem encaixada, faltou uma pecinha no meio, às vezes você tem que desfazer tudo para colocar aquela peça. Né? Então, É, você gera um retrabalho muito grande de cancelar alguns processos que você fez porque faltou aquilo. e aí a gente tem que pensar nessa agilidade, nesses tempos, por exemplo, um paciente particular. Então, se ele teve a alta, vou gerar mais um estresse dele ou a família dele ficar esperando se produzir, se conferir uma conta. Então, todas as pessoas participando bem desse fluxo, né, a conta já vai estar ali quase pronta e com a qualidade dos lançamentos, que é uma outra boa prática que a gente pode falar da auditoria em loco. Eu não preciso, de repente, esperar N dias para ver uma conta, eu não preciso, de repente, esperar ter a alta hospitalar, né? Isso. A Pela auditoria em auditoria em loco, né? loco e validando. A auditoria em loco, ela traz uma agilidade grande. A gente sempre dá o exemplo de hotéis, né? Quando a gente vai fazer implantação. A auditoria em loco é como ela fosse aquele setor do hotel que está vendo tua conta diariamente, né? Sim, Então, ela está auditando, ela está vendo as pendências que precisam ser resolvidas, ela está vendo as autorizações que precisam ser feitas ou que precisam chegar já foram feitas, mas ainda não tiveram as informações, e ela te dá um ganho de
poder pegar aquela partezinha da conta, né, e te dizer, ó, 24 horas depois ou 48 horas depois, aquela parte está pronta. Então, você tem aquela parte pronta, tem a outra parte que já está pronta também de um outro setor, né, com a auditoria em Sim, loco. Em 48 horas, você está com sua conta para ser enviada para o convênio, só aguardando ali o calendário, e se for uma produção diária, é só já mandar, vai, né? né, na hora, né? E a auditoria em loco traz esse ganho na agilidade, no ciclo da conta, mas não só ela, né? Quando a gente fala desses novos modelos aí, a gente também traz a central de autorização, né? Isso, Um setor responsável por receber aquelas solicitações, saber quais as solicitações devem ser feitas, né? Para quem solicitar, quais as documentações necessárias para aquela solicitação, né? Então, ela tem tudo isso esquematizado e ela faz as solicitações, pega aquelas respostas e tenta cumprir os SLAs, né? O tempo de solicitação, para um medicamento de alto custo, eu tenho 48 horas para solicitar aquele medicamento, né? Para ter aquela resposta. Então, teve as 48 horas, já chegou a informação. O que é que eu posso fazer com aquilo? Né? isso. Talvez, se não chegou a acionar uma instância superior, né? Mas esse setor é muito importante, porque ele pega desde as diárias, consultas, cirurgias, toda aquela questão de autorização, né? A gente Quando é também... muito, desculpa, quando é muito segmentado, né, a gente vê que tem uma demora. Então, assim, nessa proposta da central, ali um setor, às vezes as pessoas se organizam, cada um tem uma carteira de convênios, né, que pede qualquer tipo de autorização. Isso vai facilitar esse fluxo da conta que você está falando, né? Estando no cronograma, Isso. vai, não Já depende de está muita no coisa. dia, já manda, já ganha agilidade aí nesse recebimento dessa conta. Também a gente pode citar a central de agendamento, né? É muito importante, principalmente porque, às vezes, é o primeiro contato do paciente com a unidade hospitalar, né? Então, tem uma central moderna, né, que permita várias formas de comunicação com o paciente, com o convênio, você ganha agilidade naquilo. Eu tenho um software onde o paciente entra, coloca as informações do procedimento que ele vai fazer, pode ser uma consulta, um exame ou um procedimento cirúrgico, e ali eu já troco algumas informações com o paciente, né? Eu já pego e digo, ó, você precisa trazer tal coisa, precisa da sua identidade, número da carteira, para eu já adiantar algumas autorizações com convênio para aquele procedimento, né? Então, ter uma central de agendamento moderna e ágil no contato com o paciente faz com que você ganhe muito tempo dessa conta, tá? Isso. Então, aí o que que pode facilitar também, né, traçar esses processos, essa questão, né, de melhorar, tendo as centrais, né, de agendamento, né, uma central de autorização. A gente está falando bem de processo, então, a gente tem no mercado vários softwares, né, várias aplicações para a gente fazer a modelagem de processo, algumas gratuitas, outras não, né, a gente sempre mesmo, né, nossa vivência, quando a gente chega no cliente, né, a gente utiliza da ferramenta do Visage para traçar esse processo do início ao fim, colocando quais são as entradas, as saídas, quem são os executores de cada etapa. Então, isso é fundamental, a gente trabalhar com essas modelagens para auxiliar ali no dia a dia, e estando aquilo ali pronto, assim, qualquer novo colaborador que chegue, ele vai conseguir se encaixar dentro daquele fluxo já pré-determinado. E quando a gente fala nessa construção, né, desses processos, a gente tem que pensar também não só no caminho feliz, porque às vezes, mesmo a gente tem a vivência, a experiência de vários cenários, quer levar uma boa prática, mas a gente tem que pensar ali naquela pessoa do operacional. Então, sempre que for fazer uma modelagem, envolver alguém do operacional, é porque ele que sabe ali o que está meio escondidinho ali. Quais são as exceções, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Então, tem que ter essa participação da pessoa do operacional para o quê? Para ela falar mesmo essas questões que não são, né, do cotidiano, mas que vai impactar em muito. Então, na modelagem, Isso. essa preocupação. A gente acaba pegando muitas vezes fluxos desenhados, né? Que aí você vai no setor bater aquele fluxo e a pessoa diz, não, mas isso não funciona assim. Mas por que não funciona? Porque o setor tal não existe mais, o setor tal pede para a gente fazer de tal forma, entregar de tal forma. A ferramenta não permite que a gente trabalhe dessa forma, né? E acaba meio que aquele fluxo virando uma piada,
né? Então, a gente tem que garantir que o fluxo, ele tenha, assim, seus resultados positivos, mas que ele permita, que ele traga também, na verdade, esses ICs. E se acontecer tal coisa, como eu devo agir? Para quem eu devo enviar? Né? Não só o caminho feliz, mas também todas aquelas possibilidades que acontecem, a gente sabe que sempre acontece na unidade hospitalar, são muitas pontas, é uma coisa muito viva, né? Então, pode acontecer vários desvios de fluxo, né? Mas que esses desvios eles sejam mapeados, eles possam ser mapeados e tenham qual a ação que deve ser tomada por aqueles atores. Às vezes não é mais, sai da pessoa operacional, ela não tem um poder de decisão. Então, a quem ela deve acionar? A quem ela deve levar aquele caso para que seja resolvido e a conta possa seguir um fluxo dentro do seu calendário. Saber o impacto, né, do que eu faço, e isso está documentado no fluxo. A gente está vendo no chat aqui algumas perguntas que a gente ia falar no final, mas eu acho que já encaixa aqui. Vamos fazer uma leitura aqui. Perguntou, Paulo perguntou qual software usar na criação deste fluxo. Igual eu falei, a gente usa muito a ferramenta do Visage para fazer, né? Ali você coloca ali nas piscinas, né? Quais são as atividades macros, coloca ali o fluxo de cada um e onde que uma se liga na outra. Então, essa é uma dica do que nós utilizamos, às vezes, em projetos, né, Arthur? Isso, a gente também teve aqui uma do Haroldo, né? Que é um grande parceiro aí nosso. Ele trazendo a questão do auditor externo, né? Que às vezes só vai uma vez por semana na unidade hospitalar, né? E aí acaba trazendo as contas, né? Então, o que é que a gente pode fazer para esse auditor hospitalar? É tentar simular quais seriam as regras que ele vai aplicar, né? Então, se a gente coloca aquelas pequenas regras que o auditor vê dentro do nosso fluxo, né, dentro do nosso checklist de conta, claro, a gente não vai conseguir fazer com que ele venha mais vezes no hospital, porque isso é uma negociação entre a unidade e o convênio. Mas se a gente der as contas o mais pronta possível para ele, né, a gente vai ter alguma agilidade, vai ter contas que voltem. E também tem tecnologias aí, integrações que permitem a auditoria externa, né, em outros softwares externos, ou no próprio software da unidade. A gente sabe que a tecnologia ela abriu um caminho muito grande nesses últimos anos aí para trabalho externo, né? E agora, assim, nesse nosso cenário, né, de pandemia, por que não pensar, né, numa solução que, de repente, o médico, o enfermeiro até vá menos no hospital, mas que ele consiga executar essa tarefa, né, utilizando um bom software que integre, alguma coisa assim. Claro, pensando na lei de proteção de dados. Então, assim, tudo isso é uma tratativa que está ficando mais forte no nosso cenário, né? Por conta até mesmo desse nosso contexto, muita coisa está se automatizando, então a gente tem que levar essa ideia para um futuro até não tão distante, né? Sim, verdade. Outra coisa, né, falando assim, da questão, né, dos processos, então tudo isso, essas melhoras, né, traçar os processos, se utilizando, até mesmo, de repente não tem aqui a estrutura de uma modelagem, faz um POP, faz alguma coisa assim, para que fique bem definida ali as atividades de cada setor e de cada participante, né, então falando sobre isso, as boas práticas, melhorar os cadastros, né, capacitar as pessoas, verificar a integração entre essas pessoas. Aí a gente pode ver que isso tudo vai melhorar o quê? O ciclo da receita. Então, a gente vai ter, né? Será que a gente vai conseguir faturar contas produzidas naquele mesmo mês? Então, tudo isso bem alinhado, com certeza a gente tem ganhos. A gente fatura mais dentro daquele mês, né? E nisso a gente diminui um pouco o ciclo do faturamento, assim, a gente não fica esperando, às vezes, vencer uma conta, que a gente vê muita conta que você perdeu o prazo, né? Infelizmente. E quando vai ver, por quê? Alguma coisa que poderia estar já resolvida, uma autorização que perdeu o tempo de pedir, algo faltando laudo, alguma descrição mais robusta de um profissional, do médico. Então, tudo isso, tendo os processos alinhados, vai melhorar o ciclo da receita. Não é? Isso, sem dúvida nenhuma. E uma coisa importante, né, é saber dividir também como trabalhar aquela conta, né? Você tem que conseguir ter um auditor
auditoria quantitativa e uma auditoria qualitativa para isso, né? Às vezes você tem que ter funcionários que consigam fazer as contas, né? Será que esse medicamento, quantidade 10 que foi prescrito, que foi saiu da farmácia, ele está na conta a quantidade correta, né? Então você tem aquela auditoria mais quantitativa, né? E também uma auditoria mais qualitativa, como você colocou. Sim. Será que essa descrição cirúrgica está trazendo todos os dados necessários para que essa conta siga, né? Então, a gente tem que saber dividir também as tarefas, né? Para que cada ator desse fluxo, né, dessas atividades, ele possa atuar no seu nicho, né, na sua área Sim. e formar a conta, né? A gente sabe, como você colocou, muitas vezes a gente perde o calendário e a conta só vai entrar no outro mês. A gente já tem aí um prazo dilatado de receita, né? Mas não só isso, a gente pega muitos contratos que, se você não mandar na produção correta, você sofre um deflator da conta. Então, além de receber depois, você ainda recebe menos. Isso porque o convênio foi bonzinho, né? Porque tem uns que falam, não mandou e meio que o problema é seu agora, né? Verdade. Aí, assim, a gente está vendo aqui uma pergunta do Eric Nascimento, quem que é a pessoa ideal, né, nas correções? A gente vê muitas divisões, né, Arthur, assim, na maioria dos hospitais, os enfermeiros, quando se fala de auditoria, eles fazem uma conferência dos materiais, dos medicamentos, e o faturista, ele fica com a parte das taxas, né? Está perguntando aqui essa experiência que a gente tem. Esse é o modelo. Eu acho que né? Eu acho que isso casa com o que a gente falou, né? De ter uma auditoria, ter uma análise mais quantitativa e também uma análise mais qualitativa. Sim. Então, eu não preciso colocar um enfermeiro auditor da minha unidade para ver se a quantidade de teste daquele remédio entrou na conta, mas eu preciso desse enfermeiro auditor com conhecimento, por exemplo, de oncologia, para saber se aquele processo foi medicamento é correto. compatível àquele procedimento, né? Isso, com experiência em bloco cirúrgico, né? Para ver se a descrição cirúrgica, se aqueles OPMS, aqueles parafusos estão corretos na conta, se o raio-x que foi tirado, se ele traz as informações daqueles parafusos, né? Para que mais na frente, quando o auditor externo for pegar aquela conta, ele diga, opa, esse raio-x e essa descrição cirúrgica estão casando com o procedimento que foi lançado e a conta pode seguir. Né? Então, a gente tem que ter esses funcionários bem alinhados nas suas funções e a gente ter um ciclo de conta mais todos são rápido. importantes, né? Cada um ali dentro da sua análise, né? Contribuindo para a receita do hospital. E aí a gente vê, né? Até um comentário de Gurgel, né, nessa questão dos processos, sobre o uso dos web services, que seria que será o nosso próximo tópico, né, que é a questão da informatização. Então, principalmente assim, é claro que um bom contrato, né, uma boa modelagem de processos, ela vai casar muito melhor se a gente tiver a condição de um ERP, né? Então, se a gente tiver um sistema de gestão, essa integração e esse resultado é muito melhor. E aí, além desse ERP integrado, né, que é o nosso caso, né, a gente pode ver também a questão das automações, que, por exemplo, nós temos a questão da elegibilidade, né, esses robozinhos que fazem né, cumprem essas rotinas, a questão do web service, das autorizações. Então, tudo isso é um facilitador para a gente, né, as automações. Aí, Arthur, eu te pergunto assim, o que que você vê, né, além dessa que nós temos a oferecer, que é a questão da elegibilidade, né, de já mandar o XML para a operadora e já ter também um retorno, né, quando ao pagamento. O que que você vê, assim, de novidades no cenário hospitalar e até mesmo um outro cenário, assim, que você pode trazer para a gente sobre RPA? Paula, o RPA é uma novidade que está chegando na área hospitalar, né, que está vindo bem forte aí para a gente, né, pegando alguns fluxos, algumas atividades que são muito maçantes, né? Que são rotineiras. Então, por exemplo, a gente pode fechar a conta, entregar remessas, né? Então, a pessoa faz isso 200 vezes no dia. Então, a gente pode ter um RPA que automatiza essa tarefa e ele faça isso no software, né? Ele pega, vê as contas que estão fechadas, coloca em remessa,
faz a entrega no convênio. É a data, né, do cronograma. Isso, ele salva aquele arquivozinho, abre o site do convênio, segue todos aqueles passos e entrega, né? Então, o RPA ele pode pegar essas atividades, né, que a gente consegue definir regras, isso é importante. O RPA ele tem que ter as regras bem definidas, né, os passo a passos bem definidos para ele poder funcionar, porque é um robô realmente, Sim. então ele vai fazer como se fosse uma pessoa sem desviar daquela função, tá? Então, a gente tem que ter as regras muito bem definidas para o RPA funcionar. E não só na área de faturamento, né? A gente pode pegar exemplos de RPA na área de RH do hospital, na área financeira, é muito importante naquela comunicação né, com o já é banco. uma realidade, né, nas empresas. Isso. Então, o RPA é uma tendência forte na área hospitalar, que vai chegar, na verdade já chegou muito forte, a gente já tem boas empresas trabalhando nisso, junto com as unidades hospitalares, né? Mas fora o RPA, como a gente falou muito de gestão de processos, uma tendência que está chegando aí da área industrial, da área financeira, que já é uma realidade lá, né? Já é muito bem usado, é a gestão de processos informatizados, né? Então, a gente falou muito de ter aquele fluxo desenhado, né? Mas, normalmente, aquele fluxo é algo que você recebe no primeiro dia, que você decora como deveria funcionar e que você segue no script. Mas, na gestão de processos informatizados, tem softwares que fazem esse controle para a gente. Então, a gente tem softwares mais robustos que conseguem, inclusive, trazer as telas do sistema, fazer formulários baseados na tela de outros sistemas e ele fazer essa integração. Você Tem diz softwares... fazer os flows mesmo, assim, né? Tanto de cadastro quanto de operacional mesmo. Isso. A gente faz o desenho do processo nessas ferramentas. As ferramentas mais simples, eu tenho que entrar lá e dizer, fiz essa tarefa, não fiz essa tarefa, enviei para tal pessoa. Mas tem ferramentas mais robustas que elas permitem que você abra aquela ferramenta e faça todas as atividades nela. Então, eu não preciso, eu estou fazendo uma atividade do sistema A, preciso ir para o sistema B? Não. Aquela ferramenta ela já tem uma tela, ou ela traz a tela do outro sistema, ou ela tem um formulário, né, criado pela unidade hospitalar, onde você faz aquela atividade e ela integra essas informações para os outros sistemas, né? E aí ela consegue verificar se os SLAs estão sendo cumpridos, se as entradas daquela atividade foram corretas, se as saídas dela e os resultados esperados estão corretos, né? Então, são ferramentas muito boas que conseguem essa automação no teu processo hospitalar. Isso é importante, né? A gente fala disso para a gente conseguir mensurar para ver se está dando certo ou está errado, porque, se necessário, a gente tem um ajuste, né? Ter uma melhoria. Então, isso é bem importante. Isso, e aí... ela consegue te dar a tua esteira de conta, né? E saber se aqueles dados realmente estão sendo preenchidos corretamente, né? Então, nessa gestão de processos informatizados, isso está vindo muito forte aí, com vários softwares, como eu disse, da área industrial, da área financeira, vindo para a área hospitalar, e os próprios players da área hospitalar estão atuando nisso, né? Já verificaram essa tendência e muitos estão aí nesse ecossistema de tecnologia em saúde atuando nisso, né? Fora isso, tem algo muito legal, algo que o Sócrates sempre traz muito para a gente, né? Que é a parte de BI, a parte de Analytics. Sim. Então, não adianta estar tudo definido se a gente não sabe ter um resultado, uma leitura, às vezes até mais gerencial, né? Isso. Aquilo que você não mede, né? Você não sabe se está dando certo ou se está dando errado, né? Então, não adianta você ter um RP robusto, você ter vários softwares ali ao redor, integrados ou não integrados, se você não consegue mensurar se aqueles resultados estão sendo corretos, né? Se aqueles fluxos estão sendo seguidos no prazo. Então, é muito importante a unidade hospitalar também ter BIs, né? Painéis de indicadores, tá? E, claro, dependendo de como for a realidade dessa unidade hospitalar, ela também atuar com analytics, tá? Então, é muito importante ter essa visão, né? Uma forma Explique para a gente, Arthur, um pouco sobre o Analytics. Bom, o Analytics ele é uma evolução que a gente tinha daqueles BIs, daqueles painéis de indicadores, né? Sim. Que foi algo que teve uma tendência forte na saúde aí nesses últimos anos. E o Analytics ele já entra pegando aquela informação consolidada que a gente extraiu dos vários sistemas e ele te dando um resultado. Em cima da inteligência que foi traçada naquele sistema, ele já traz para você alguns cenários ou
quais os resultados que vão acontecer, quais os resultados daquela ação que já aconteceu. Ele já faz uma análise, né, sobre aquele cenário que você tem. Então, é muito importante as unidades começarem a trabalhar com isso. Isso é uma realidade, por exemplo, na área financeira, né? O financeiro do hospital trabalha muito bem com isso. Então, ele consegue mensurar o ciclo de receita dele, né? Consegue ver as questões de margem de contribuição, de margem de rentabilidade. A gente vê, por exemplo, o financeiro atuando muito com demonstrativos financeiros, né? Através dessas ferramentas. Então, antes eu passava 2 semanas ali com meus analistas financeiros, pegando os dados para poder montar um demonstrativo financeiro, uma DRE, né? Algum desses demonstrativos, e hoje você pega com uma ferramenta de analytics, você tem isso em pouco tempo, né? Alguns minutos, dependendo dos dados que você tem, ele já traz isso para você, né? Algo muito legal que está acontecendo, né? Por exemplo, você fazer uma verificação de qual o impacto de um investimento ou de uma mudança na tua unidade hospitalar, tá? Vou dar um exemplo, você é um centro de diagnóstico, vai abrir uma nova sala de tomografia. Então, qual o impacto que isso vai ter no meu custo, na minha receita futura, e também eu vou aumentar uma sala de exames, eu vou aumentar também de pessoas na recepção. Então, será que eu tenho que aumentar pelo fluxo de novos pacientes a minha recepção? Então, o Analytics ele pode te ajudar a isso, né? E no faturamento ele pode te ajudar, inclusive, dizendo assim, eu tenho essa determinada conta do paciente X e que está dependendo de autorização de um medicamento. E aí você usar as ferramentas de Analytics para ele te dizer, pelo que a gente tem de histórico, esse tipo de autorização, nesse caso aqui, demora 72 horas. Então, vai estourar teu ciclo de conta. Então, ou você fica ali em cima cobrando, ou já manda para uma instância superior entrar nesse processo, para que tua conta não atrase, né? Então, são ferramentas muito importantes na unidade hospitalar, e quando bem trabalhadas, quando bem integradas, né? Não adianta eu pegar e mostrar uma informação mais de gestão para uma operacional. Eu tenho que ter também a divisão operacional, tática e estratégica, né? Às vezes a gente chega no hospital, na sala ali cheia de painéis, né, das TVs, mas nem sempre a pessoa que está ali sabe ler aquela informação. Então, não consegue interpretar aquela informação. Não sabe interpretar. Porque não é para ela, não é para ela, é para um outro gestor, né? É para um outro tipo de funcionário. Então, é importante que a gente saiba mostrar a informação consolidada, né, correta, mas também saber para quem mostrar aquela informação. Eu tenho painéis operacionais e tenho painéis táticos, né? Eu tenho painéis táticos e tenho painéis estratégicos. Então, eu tenho que ter a apresentação para quem é aquele ator, para quem é aquele funcionário. Isso é muito importante. É verdade, né? Então, assim, tudo isso, né, trabalhando todo nesse processo da gente conseguir avaliar, né, checar, mensurar tudo isso para ver se está funcionando ou não, né? A gente pode, de repente, mudar todo um processo que a gente estipulou que era o ideal e a gente vê que não, através desses indicadores, a gente consegue ter uma melhor prática, né, Arthur? Isso, Paulo. Sem dúvida. Usar a tecnologia a nosso favor. A tecnologia ela não deve ser um empecilho, ela deve ser um facilitador do dia a dia, né? Isso. A gente está quase terminando, tem agora alguns 10 minutinhos. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vamos lá. E fiquem com a gente até o final, que depois tem uma surpresa, né? Para quem está participando conosco. Vamos ver aqui. Está aqui de pergunta. Está falando aqui, Paulo falando que muitas vezes a auditoria não aceita usar o software, né? Mas exige que use o software deles. A gente ainda vê alguns convênios, infelizmente, né? E a gente, além de fazer no nosso sistema para ter os dados corretos que vão para o financeiro, eles querem que faça no sistema deles, tem que ter um layout deles, né? É uma quebra de braço, né? É uma quebra de braço, isso, para aquilo que é mais fácil, mais simples para ser feito dos seus funcionários. Mas nesse caso, por exemplo, hoje em dia tá muito mais fácil a gente conversar entre os sistemas, a gente criar integrações. A gente teve a LGPD, né, que
algumas coisas têm que ser modificadas, sem dúvida nenhuma, nessas trocas de informação, mas sim, hoje em dia a gente tem uma facilidade de integração muito grande entre os softwares. Então, é só a gente ter rotina de fazer algumas conversas, né? De tentar conversar com esse fornecedor, com esse convênio, ou o médico fazendo o nosso, ou a gente conseguir fazer uma integração com o sistema dele. Inclusive, existem softwares que fazem só essa parte de auditoria externa, né? E aí os ERPs, eles também já conversam um pouco com esses softwares, né? Aí, que ficam ao redor, né? Orbitando a unidade hospitalar, tá? Então, já tem algumas ferramentas para que isso seja resolvido. Na parte de glosas, né? Sim, sim, que a gente acabou até pulando um pouquinho, né, Paloma? Mas, sem dúvida nenhuma, a parte de auditoria e glosa ali no final, após o envio da conta, ela é muito importante, né? Os hospitais, eles acabam vendo aquela unidade só como um recuperador de receita, né? Mas ele também é um setor que educa teu processo. Ele vê se teus processos Sim. realmente estão sendo corretos, se o resultado está sendo acompanhado, está sendo alcançado, e ele traz essa informação para você, ó, eu estou recebendo muita glosa de codificação TUS, então talvez o setor de cadastro, o setor responsável por isso não está fazendo a Muita produção coisa correta. é uma glosa que é questão do cadastro, né? A maioria, você vê, a codificação TUS que está errada, um preço que está incoerente, né? A gente falou, tem hospital que fica semanas sem atualizar 5 Brasins. Então, esse setor, você falou, super importante, de glosas, a gente, às vezes, o faturamento, conversa com ele, né? Não sabe o que se glosa. E se tivesse levantamento, por isso que é tão importante os motivos de glosas estarem corretos, a gente consegue atuar. Será que foi uma glosa técnica, né? Então, tem que fazer uma educação ali com o meu colaborador da assistência. Enfermeira, com meu Enfermeiro, médico. né? Com o Isso. médico. Ou talvez seja o cadastro, que a gente vê, né? Ontem foi até citado também no webinar, né? Estudos mesmo, 87% dessas glosas são glosas referente a fluxos e cadastros. Então, a gente poderia dar uma melhorada. Um radar, o setor é um radar, não é para recuperar, é para educar, conforme você disse, bem interessante. Isso, trabalhar bem se são glosas técnicas, glosas administrativas, né? Ter bem esse conhecimento e fornecer esses dados de uma forma clara para os setores participantes, como você colocou. Sim, Se é um cadastro, problema, né, comercial. Se é um problema técnico, ele fornecer essa informação para as unidades técnicas, para a assistência, o que é que deve ser feito. Né? Aí, assim, ó, já estou vendo uma colocação, na verdade, de Márcia, que ela fala que tem que ter o alinhamento e parceria em todos os setores. Então, principalmente quando a gente fala de um sistema integrado, a gente vê muita dificuldade, né, Arthur? As pessoas não conversavam antes, quando a gente chega, às vezes, para implantar. Então, assim, por mais dificultoso que seja, a gente tem a experiência de anos que dá certo. Às vezes mudar a cultura é difícil e nem sempre é ágil, mas isso é possível. Então, assim, para que dê certo, para ter uma receita melhor, para diminuir o retrabalho, para ter menos glosas, toda a cadeia deve se interagir. Então, isso é bem importante. É difícil, não é uma receita de bolo, né? Tem várias nuances, vários detalhes no meio do caminho, mas é uma possibilidade, uma realidade que a gente sabe que, né, que a gente já atuou, que a gente já vivenciou, né, Arthur? Isso, Palma. É um trabalho que tem que ser feito. Não dá mais para pensar no faturamento como algo separado, né? Tem uma frase do André e do Daniel da Unimed Caruaru, que eu gosto bastante, que eles dizem: não dá trabalho, faz parte do trabalho, né? Um abraço aí para eles. Então, a gente tem que saber que aquilo não dá trabalho. Todas essas parametrizações, todas essas regras, todas essas necessidades de integração entre os setores, né, entre as atividades, elas têm que fazer parte do trabalho. Então, o usuário que tá fazendo aquilo, ele tem que saber qual o seu papel na montagem da conta, qual o papel na assistência ao paciente. Desde o recepcionista, ele também participa da montagem da conta, ele participa da assistência do paciente, né? Aquela pessoa que faz a manutenção no leito, então, uma manutenção bem feita, ela atua na assistência, né? Então, tudo isso ajuda ao hospital a funcionar de uma forma plena, de uma forma excelente. É verdade.
Vamos ver se tem mais alguma pergunta, Arthur. Aqui tem Daniel falando sobre, né, a importância das parametrizações. Aqui a questão da gestão à vista, né, para tomada de decisões. Isso a gente, essa linguagem, há alguns anos a gente, né, tem sido comum. O que é a gestão à vista, né, Arthur? Sem dúvida. Na conta eu já tenho dado para analisar, eu já tenho que preocupar naquela receita. Então é tudo isso. Sim. Né? Vamos ver mais alguma coisa. Existe algum prazo para o hospital possa, de fato, questionar dívidas ao qual o convênio não deu uma resposta? Vejo em muitos clientes problemas para a resposta de envios por parte dos convênios e também de glosas. Essa foi de Marques. Marcos, na verdade, assim, se a gente for para o fio, né? Se a gente for com uma letra de Código Civil, a gente tem um prazo ali determinado legal, né? Mas muitas vezes esse prazo ele está definido com um contrato entre convênio e a unidade hospitalar, né? E inclusive com redutores de receita se eu não cumprir aquele prazo. Então é importante a gente ler o contrato e também não é só fechar o contrato por fechar, como a gente falou mais cedo, né? É saber qual a realidade da tua unidade hospitalar. Será que eu consigo realmente mandar uma conta em 60 dias ou será que minha média é de 120 dias, é de 100 dias? Então, eu sempre vou perder. E tem que pensar nisso, às vezes você tem um contrato muito bom, mas é o caso, o convênio não te paga, né? Demora a pagar. Então, será que esse estresse vale a pena, né? De ter credenciado aquele convênio? Então, tudo isso aí tem que colocar na ponta do lápis para analisar e verificar, né? Isso. E aí envolver teu setor comercial no teu processo, né, explicando por que aqueles prazos não podem ser cumpridos no momento, né? E caso aconteça de você ter essa perda da receita, né? Você tentar com esse setor comercial rever esses prazos, sem dúvida. Isso aí. O evento já está no fim. Esse assunto, né, se deixasse, a gente poderia estendê-lo, né? Mais porque para a gente é um assunto viciante, né? Que nós escolhemos, né, como carreira. Eu quero já começar agradecendo a todos que participaram deste evento, que de repente puderam ver os eventos anteriores, né? E isso aqui é ótimo, né? A gente tem vendo alguns comentários, feedback, para a gente, né, fazer mais eventos como esse, né, da questão do faturamento, porque às vezes a gente vê que tem mais voltados para a parte de BI, até do PEP, mas a gente tem muito aqui a contribuir. Eu agradeço a presença de todos vocês, né, Arthur? E para quem está conosco, vocês vão receber um e-mail com uma surpresa, né, com mineiro surpresa, surpresa, então a gente não pode nem dar dica do que. Então, eu agradeço a vocês, muito obrigada mesmo pela participação. Agradeço ao Arthur, né? Está de volta aí. Gente, sempre, né? Longe, mas junto. Sempre conversou. O conhecimento. Muito obrigada mesmo. Um grande beijo. E se cuidem da sua família, né? Dos seus. Muito obrigada. Isso, pessoal. Obrigado pela participação. Desculpa o nervosismo, né? A primeira vez que é o nosso primeiro, então, né? que a gente participa de algo assim, mas eu acho que foi muito proveitoso para a gente, como participantes, fazer essa troca de ideia. Eu espero que tenha sido proveitoso também aí para vocês e que venham mais desse formato, né? Que a gente possa conversar mais com outras pessoas, com clientes também, sobre essa área do faturamento da gestão hospitalar. Obrigado. E, assim, as perguntas que nós não conseguimos responder, a gente vai tentar verificar como fazer para dar um retorno para todos. Tudo bem? Então, muito obrigada a todos. Um forte abraço.